gente, vibrar com a gente. Oi, gente, boa noite! Como estás? Tudo bem, e vocês? Bom demais, bom demais. Que delícia falar com você, Mari. Nossa, faz tempo, hein? Acho que amanhã vai fazer 2 anos já, hein? Uau, uau. Que coisa, né? Passa rapidinho. Bom, para quem está chegando Demais. agora, para quem tá chegando agora, a Mari é especialista em fazer casamentos assim deliciosos a ponto de todo mundo da equipe, todo mundo que está trabalhando sente a firmeza, a liderança que ela tem e principalmente uma coisa, resultado. E quando eu falo assim de resultado é algo que me inspira muito, eu gosto muito até porque você tem algo na minha empresa que eu deixo muito claro e evidente, Maria, é o fato de não ter desculpa. A grande sacada é ter resultado. Não me interessa o que se vai falar. Eu quero só que você me entregue aquilo que foi combinado. E aí, para mim, faz toda a diferença. Para você também, Mari, como é que é? Seja bem-vinda. Obrigada pelo convite também, para mais poder trabalhar contigo, com a tua equipe. E nem parece que faz tanto tempo, né? E Puxa, nem aqui fala. também a gente preza muito pelo resultado final, independente do trabalho que ele gere e para quem ele gere, né? Então, o nosso objetivo enquanto equipe, e aí quando eu falo equipe, não falo só da MS Wedding, eu falo de todos os profissionais envolvidos na realização do casamento, né? O Ah, nosso objetivo é o mesmo, então a gente trabalha para que tudo seja impecável dentro do que a gente consegue fazer ainda com os imprevistos, né? Dentro do que a gente acordou. Então a ideia é sempre que o trabalho seja impecável e entregue para o cliente da melhor forma. boa, boa, boa. Bom, dá um alô aqui antes que a galera fala que a gente não conversa. Aqui, ó, tem muita gente. A Sandra entrando, Vânia entrando. A Vânia é uma cantora especialista, assim, em falar, emocionar a gente. Tem, enfim, quem mais aqui que está entrando? Tem muita gente aqui, ó. Lilian. Galera, Mabel, seja bem-vindo. Entra aí, Dani, vamos convocar todo mundo para cá. Tem muito 15 anos, tem muito casamento, tem muita festa para acontecer daqui um pouco. Assim, eu creio que a gente vai conseguir passar por essa aí ileso, até porque a gente não é marinheiro de primeira viagem. Eu tenho falado que uma tempestade, né, de algo de ondas agitadas, tudo bem. Mas a Mari tem o seu barco, eu tenho o meu. E nós dois sabemos muito bem conduzir nosso barco. A gente não está no mesmo barco, como eu vi falar muita gente, a gente está no mesmo barco. Não estamos, brother. Sinto muito informar para vocês, a gente não está. Eu sei muito bem como toca a minha empresa, são 25 anos de estrada, eu sei exatamente como que eu administrei até hoje isso e como deu certo. Eu tenho certeza que a Mari também, e eu sei que logo vai passar isso e a gente vai tocar esse barco assim como se nada tivesse acontecido. Inclusive vai ter muito, mas muita festa para acontecer, né, Mari? Você está sentindo isso também? Nossa, muito, muito forte. Aqui no sul, assim, para mim o segundo semestre vai ser insano. Na verdade, a hora que liberar a gente sair para a rua vai ser insano, assim, né? Então, e 2021, independente das remarcações, está prometendo ser um ano também de muito trabalho. Então, aqui a gente brinca que no momento dessa tempestade, quando o sol voltar, a gente parte para cima de novo. Boa. Bom, Mari, como você é minha convidada, eu preciso, eu necessito trazer essas perguntas, até porque são perguntas que realmente falam, fazem, né? E sempre estão em quase que uma ordem cronológica quando se trata de casamento. Assim, eu preciso ter uma cerimonial no casamento, eu preciso ter alguém que organize. Como é que funciona isso, Mari? Olha, uma das perguntas, né, que sempre é feita para mim e é o tipo de coisa que o meu trabalho, os noivos só conseguem perceber no desenrolar do processo, né? Porque se vocês prestarem atenção, vocês quando vão a um casamento, se vocês não veem a equipe de cerimonial, é porque tá tudo certo, né? Do contrário, trabalho muito bem feito, Boa. né? É quase que como uma bola de cristal, diga-se de passagem, né? A gente consegue prever alguns imprevistos e ainda assim os que não são previsíveis, a gente sempre consegue contornar com a experiência que a gente tem e até com o staff que a gente tem. E quando eu digo staff, equipe de fotos, vídeo, som, luz, cenografia, flores. Então, de novo, a gente volta lá no assunto inicial, né? De que o objetivo de todo mundo é o mesmo, de que as coisas deem certo, de que funcionem. Então, eu não sejam bem feitas e estejam bem feitas. Então, a importância de ter um cerimonial é alguém que vai saber
te dizer o melhor direcionamento dos recursos, vai te apresentar a análise e benefício dos serviços que tu precisa contratar e do que tu contratou, né? Então, é um norte, assim, é quase que um guia, um guru, assim. Acho que é importante você falar isso, até porque vem de encontro de coisas que nós estudamos há anos sobre o processo de um bom líder, é aquilo que as coisas acontecem, mesmo eles não estando presentes. Então as coisas fluem, né? E a Mari é exatamente isso. Já tive o prazer e o privilégio de estar junto com a Mari, atuando em um grande casamento, lindo, maravilhoso. E assim, a gente percebia que a Mari era muito, muito contundente nas coisas que ela falava, e quando ela aparecia, de fato, era porque realmente ia acontecer alguma coisa, mas ela aparecia para nós, não. Tanto é que a gente filmou o casamento inteiro e se tem poucas imagens da Mari no casamento em si, porque ela não fica querendo aparecer e mais que o noivo e mais que a... Sinceramente, até porque quando você aparecia pra gente, você avisava, 5 minutos acontece tal coisa. Pô, pronto, é porque ia acontecer aquele ato, aquela coisa toda. E o mais importante que eu achei interessante, Mari, trabalhar isso, um feedback aqui aberto para todo mundo, é que quando eu falava para você, Mari, só precisa de uma coisa, que você nos avise, tá? Porque a gente não tem bolinha de cristal e tal. Não, perfeito, tá tranquilo. Detalhe, a Mari vinha e nos avisava. Por quê? Porque ela sabia exatamente o que estava, o roteiro, exatamente como estava. Então, essa ajuda e esse companheirismo de liderança, falar assim, ó, vai acontecer, e aí sim, a gente podia escolher com o maior tempo só para os noivos, mas para toda a equipe em volta, né, Mari? A gente preza muito pelo staff estar assim interligado, está todo mundo sabendo das coisas que vão acontecer. Então, além de montar todo o cerimonial com os noivos, eu gosto de enviar esse cerimonial para os prestadores de serviço, para que eles deem uma olhada e se tiver algo que não esteja de acordo ou que daqui a pouco facilitaria para vocês acontecer num outro momento, a gente poder readequar isso com o tempo e poder, vocês são pegos de surpresa. Né? Tipo, os noivos entram no salão e vocês estão do outro lado, virados para o outro lado, não estão com equipamentos posicionados da forma correta. Então, a nossa intenção é sempre essa. Boa. Fazer com que todos os prestadores de serviço estejam atentos ao que vai acontecer, né? Então, a nossa equipe está sempre com rádios para tá tudo certo aí, a música está no ponto, tá todo mundo preparado para a entrada deles, então vamos lá. Show de bola, eu acho lindo aqui, ó. Tem gente entrando aqui, ó. Move, esse cara que é mestre de dança, esse cara do celebrante, mestre de cerimônia, acho indispensável o cerimonial. O trabalho se torna pesado, no meu caso, a inspiração, o improviso são prejudicados com a desorganização. Isso é fato, isso é fato. Pô, aí é lindo demais. O Júnior que entrou aqui, ó, o Berico, esse cara é um empresário gigantesco lá do Nordeste, se eu não me engano. E nós tivemos o privilégio de estar junto numa mentoria em Brasília. Que demais. Seja bem-vindo, querido. Seja bem-vindo. Prazer ter a tua audiência aí. A Vani, obrigado. Antunes, seja bem-vindo. Bom, se tratando desse processo todo de casamento e evento em si, a noiva contratou você e aí começa todo aquele processo que eu, particularmente, jogando as claras e limpo, eu vejo que rola muito no lance do cerimonial, que que está organizando. Eu vejo assim que às vezes rola patotinha, né? Esses valores não negocio mesmo, é algo que eu não abro mão. Eu fecho com as minhas noivas e tal. E às vezes eu tenho alguns embaraços com o cerimonial até a ponto de rescindir contrato, confesso para você. Por quê? Porque eu entendo que vem com uma folia de porcentagem, vem com uma folia não sei o quê. E eu digo isso por quê? Você tem a sua patota ou você trabalha conforme a noiva pede? Falar, gostei mais desse trabalho, o que você acha? Como é que funciona, Mari, assim, esse processo das escolhas dos profissionais que trabalham com você? As escolhas são sempre feitas de acordo com o perfil do noivo. De uma forma muito simples, dificilmente eu apresento para os meus noivos algo que eles não podem ter. No sentido financeiro, né? E isso principalmente acontece quando os noivos chegam pra gente com um orçamento já definido, limitado. Então, algumas coisas eu costumo brincar assim, eu jamais vou mostrar o que vocês não vão poder ter, porque isso gera frustração nos noivos, né? Então, eu prezo muito pela transparência com os meus noivos.
Então, me digam o orçamento que vocês têm, não quer me dizer agora, tudo bem, alguns têm vergonha de apresentar o orçamento, né? Mas à medida que a gente vai conversando, eu vou percebendo o estilo deles, vou conseguindo identificar os profissionais que eles vão se identificar também, né? Vou conseguir indicar profissionais de forma mais assertiva. E acabam sendo sempre iguais, os vídeos acabam sendo sempre iguais, as flores, enfim, tudo. Então eu gosto sempre de diversificar, de mesclar, de mostrar sempre novas oportunidades. E além disso, eu gosto muito de dizer para eles que eu não conheço todo mundo do mercado, como foi o caso para o casamento da Julie, né? Que eu não conhecia o seu trabalho, e aí ela disse, não, Mari, a gente não abre mão que seja o Juninho. E eu acho isso ótimo, né? A gente não conhece todo mundo que trabalha no mercado, então eu dou essa liberdade para os noivos de me apresentarem novos profissionais, ou profissionais que eles gostariam que fossem orçados para o casamento. E esse casamento que você citou aí foi na cidade de Gramado e Canela. A gente fez foi 2 cidades, a gente fez o casamento num lugar e a festa foi outro, né? Isso. A cerimônia foi na Igreja de Pedra de Canela e a recepção, a festa, foi no salão de eventos do Hotel Rita Rupner em Gramado. Que é incrível, que é incrível. Agora, esse processo de escolha, ok, maravilha, eu fico muito feliz de saber disso, tenho certeza que tem muitas noivas aqui, muitas pessoas que gostariam de saber esse processo, fico feliz também por saber que eles também têm esse lance de poder de veto, de escolha mesmo, né? Eu gostaria de ter isso, assado e tal. Começou o processo. Tudo isso, o que assim você acha que uma noiva, com a experiência que você tem, com a bagagem que você tem, Mari, o que você acha que a noiva peca? Geralmente é um erro que ela peca, assim, fala assim, pô, isso aqui, quando a noiva faz isso, dá uma tristeza tal. Tem alguma coisa que você percebe pudesse colocar como, não faça, tem um negócio que você não pode fazer, é X, o que seria? É assim, eu te diria que seria contratar algum profissional antes que a gente possa conversar. Porque o que acontece? Antes da gente analisar o quanto isso vai custar, a gente precisa ver se isso de fato supre a nossa necessidade. Então, acaba sendo muitas vezes um custo dobrado, né? Então, algo que a gente podia ter economizado por exemplo, vou dar um exemplo mais prático disso. A gente contratou o salão e já fechamos a parte de som e luz. Mas como que vocês fecharam som e luz se a gente não tem ainda nem o projeto montado, a gente não sabe o que precisa iluminar ainda? Então, como que já fechou? Sabe? Então, aquilo que a gente acha que está sendo em conta, fechar um pacote fechado, assim, contratar um pacote fechado de som e luz, lá na frente a gente vai ver que isso vai custar muito mais quando tiver o projeto feito e, enfim, escolhido da forma adequada. Então, às vezes acontece isso, né? Não é que eu seja contra, mas às vezes cabine de foto é algo que interfere no projeto, no trabalho do fotógrafo, no trabalho do videomaker. Então, são alguns itens contratados efetivamente antes da gente conversar, que lá na frente acaba gerando um custo desnecessário para os noivos. Perfeito. Bom, a gente sabe, Mari, que o teu caso são pessoas, assim, de fato, casamentos lindos, maravilhosos. Você tem o privilégio de trabalhar com casais, assim, que toda vez que eu vejo um trabalho seu e quem foi, fala, puxa, eu queria estar lá, assim, e gera isso em mim. Eu fico pensando, pô, se eu que queria estar lá como profissional, você imagina como é que são as noivas olhando o trabalho da Mari. Então, assim, diante desse lance todo, desse glamour e tudo isso mais, Mari, a questão da noiva em si, dela fazer o plano sequência, de não escolher isso, falar com você primeiro e trazer todo esse projeto, que é uma coisa que poucas pessoas fazem, eu particularmente no Roda, você sabe, a gente tem casamento no Brasil, fora do Brasil, tem um monte de coisas lá no nosso site, lá tem muita coisa, a gente percebe que a gente conta nas mãos pessoas que fazem o projeto. No teu caso, você mandou para nós certinho, por onde a noiva entrava, as fotos, tudo em 3D, umas coisas lindas, maravilhosas. A gente sabia exatamente onde a gente estava pisando. As pessoas, às vezes, não entendem que o casamento se desenvolve. Ele tem que ser funcional, né? Então, assim, a MS Wedding, antes do casamento, não sou só eu. Não se resumem às visitas técnicas, degustações e meia dúzia de reuniões, né? Eu tenho uma equipe que trabalha comigo, de arquitetos e cenografistas,
e que eu basicamente lanço para eles um projeto, a gente monta isso junto, e aí existe a parte dos arquitetos em que eles vão dizer, Mari, isso é viável e isso não é viável, ou isso vai ficar apertado, isso não é funcional. Então, claro, a gente preza muito pela estética dos nossos casamentos, né? Mas eles precisam ser funcionais. Boa. Então, a gente tem os arquitetos que trabalham conosco, temos os cenografistas, o que eles fazem? Eles fazem a cenografia, tapadeiras, cortinas, muro inglês, cortina de luzinha, suspender isso, suspender aquilo. E agora tem normas, então a gente tem que ver quanto aquilo pesa, se a tesoura do salão sustenta. Então não é só fazer um checklist, chegar lá na hora e casar, né? A gente tem que conhecer de tudo um pouco. E a gente tem essa equipe por trás. Então, as homens, né? Não noivos só o casal, mas os homens. Porque isso a gente vê muito assim. Juninho, se eu te disser qual azul tu gosta mais? O clássico, o petróleo, o Tiffany ou, sei lá, o marinho, o bique? Tipo, é tudo azul pra ti, né? E tirando rosa e orquídea, que outra flor tu conhece? Então a gente sentia falta, os noivos sentiam falta de conseguir visualizar o casamento. Então, além das reuniões, de toda a função do projeto, esse projeto é aprovado, a gente mostra ele, a gente monta o casamento físico para que eles vejam as flores antes, e à medida que isso tudo vai sendo aprovado, vai sendo gerado um projeto em 3D, onde todas as escolhas que eles fizeram são dispostas ali, e aí os noivos conseguem caminhar no casamento antes dele acontecer, para a gente ter certeza que é isso mesmo. Porque no dia a gente não tem como dar chance para o erro, né? No dia eu não tenho como trocar a flor, a cor da flor, a cor da toalha. Então, a gente trabalha com a tentativa e erro durante todo o processo. Impecável. E é por isso, galerinha, que eu recomendo a Mari, é por isso que sempre que eu posso eu indico, falo de boca cheia, porque a alegria de a gente ter isso aí, assim, antes do casamento, saber que a gente vai pisar exatamente no lugar onde a gente visualizou antes, onde que a gente teve o acesso, sabe exatamente que tal horário vai começar, tal coisa vai acontecer. Eu me recordo da minha equipe, nesse casamento que nós fizemos juntos, que um deles ficou, a tua equipe salvou a gente, porque a gente tinha que dar resultado, a gente tinha ido já, e um ficou catando as coisas lá e tal, e de repente ficou, eu lembro que ele virou para um de vocês e falou, eu não sei com quem eu vou, você já indicou. Ah, é verdade! Já indicou um carro, já falou, vai ali, tal, pronto, resultado. Já recado todo mundo botando meu carro, vamos todo mundo junto. Pronto. Mari, eu vou pedir verdade. Só mandar pergunta para cá, que eu acho que é importante, que manda pergunta aqui na caixinha que a gente já responde para você. Ô Mari, esse processo que você está falando desse cuidado e tudo mais, eu falei, pô, o que a noiva não pode errar? Ok, se deixou claro ali que é legal contratar antes alguém para organizar tudo todo para você. Esse processo da noiva, quando ela é assertiva, assim, quando de cara você conversa com ela, entende que ela sabe exatamente o que quer, é mais fácil de lidar do que aquela que ainda, eu não sei que cor, eu não sei aonde. Tem diferença muito grande? Tem diferença sim. E aí eu trago também exemplos bem práticos, né? A gente fez ano passado um casamento em 40 dias. Então ela sabia exatamente o que ela queria, né? Então tem essas mais práticas e aí, claro, o processo todo flui muito melhor, né? E aí existem as mais indecisas, e aí nessas mais indecisas a gente sabe que a gente tem que dar opções, mas a gente não pode dar muitas, né? Então a gente faz um filtro dentro daquelas opções, passa para ela, se aquelas opções que a gente deu ainda não foram suficientes, a gente coloca mais algumas. Mas essa parte da indecisão é muito comum, porque é um mundo novo, cheio de palavras diferentes, né, que elas não conhecem. Então, assim, Juninho, estou renderizando o teu 3D para depois a gente fazer a prova de flores. Né? Já ouvi, assim, de alguns amigos, de alguns noivos, como assim prova de flores? Né? Porque tem prova dos pratos, tem a prova dos doces, tem a prova das flores, tem a prova do material. Tudo isso a gente consegue fazer com que eles vejam, né? E aí existem as que nós somos mais assertivos e o projeto é aprovado na hora, na primeira apresentação.
e tem os que sofrem alterações até o dia do casamento, e as duas formas são super normais e fluem muito bem, né? Porque quanto mais alterações a gente faz, mais a cara dos noivos esse casamento vai ficar. Boa, boa. Eu não sei se é o Ricardo que está com esse celebrante de casamento aqui, interface, interface entre os profissionais. Ricardo é um cara que eu também indico, assim, principalmente quando o casamento tem vários tipos de casamento que nós fazemos, desde o religioso, que são católicos, evangélicos, outros são, sei lá, não vou ficar citando religiões aqui. Aí, dentro dessas tem seus ritos, né? Cada um tem sua maneira, né, de fazer. Em Foz do Iguaçu, por exemplo, tem várias coisas diferentes lá que a gente acaba vendo, visualizando, né? Na verdade, o casamento religioso em si, ele já traz muitas diferenças de um estado para o outro, né? O próprio casamento da Julie, que foi esse que nós fizemos juntos, eu fiquei surpresa quando os padrinhos me disseram, mas a gente vai ficar no altar junto com eles? E não ficaria? Porque aqui é muito comum, né? No altar ficam os noivos, os pais e os padrinhos, claro, dentro do possível, independente da quantidade, né? E aí eu perguntei para ela por quê, lá não, dela não. Lá dentro de cada religião são ainda maiores de estado para estado, né? Verdade. Eu falo do Rio Grande do Sul, né? Eu também não me apresentei, eu sou a Mariana Schmidt, da MS Wedding, sou do Rio Grande do Sul, trabalhei com o Juninho faz 2 anos num casamento que nós fizemos em Gramado, aqui no Rio Grande do Sul também. E foi histórico, inclusive, com um time de ponta, não lembro de citar todos aqui, mas porém eu lembro que tinha o Ney Bernardes, que é Tinha, Ney Bernardes. Bastante, né? O Ney é um cara que a gente, enfim, tem orgulho de sempre ter contato, enfim, de trocar ideia e ter esse acesso, até porque ali é uma fonte inesgotável de ideias e loucura. E, né? O homem é um fenômeno. Qualquer hora a gente faz uma live com ele também para apresentar para todos aqui. Casamento maravilhoso que tive a honra de ser convidada. Maravilhoso trabalho do Ricardo e o Juninho Betinho estava perfeito. Que beleza. Dani, beijo para você. Obrigado. Perguntas que fazem para mim, eu quero que você responda também, que seria assim: Juninho, você faz casamento em outros estados? Faço. Me leva que eu vou, gente. Não tem problema. E o que eu acho mais engraçado é a forma que, na verdade, o rumo que isso tomou nos últimos tempos, né? A grande maioria dos noivos que a gente atende hoje não moram aqui no Sul. E já acontece há bastante tempo. Sinto muita falta de estar na rua, de sentar com os noivos que estão daqui para conversar, para tomar um café, conversar com o fornecedor. Mas a grande maioria dos nossos noivos moram fora do país. Então, isso eu tenho que ser os olhos, os ouvidos, o paladar deles em muitas situações. Já fiz casamentos fora, porque eu moro em Porto Alegre. E Gramado é em torno de, 80 quilômetros daqui. Então, a gente também tem essa questão de deslocamento e de logística com fornecedores para a realização do casamento. Então, sim, a gente vai ter casamentos em Santa Catarina, a gente vai ter casamentos no interior do Rio Grande do Sul, que também requer uma logística maior, tanto da minha equipe quanto dos fornecedores, né? Porque existem em outras cidades aqui do Rio Grande do Sul mesmo que não tem, por exemplo, empresa de locação. Então acaba tendo que sair tudo daqui de Porto Alegre para suprir essa necessidade do interior. Boa. Então a gente faz sim casamentos em outros locais, em outras cidades, estados, países. É só chamar que a gente vai, que o passaporte está em dia. Boa, essa pegada assim, tá preparado para as oportunidades e eu vejo que muita gente pergunta pra gente se dá, se atende. Então, eu sempre falo o seguinte, tem muita gente da minha cidade que sabe. Poucas vezes a gente faz coisas na minha cidade, infelizmente. A gente tem feito que a fala sempre é a mesma, né? Eu não tenho que pagar, eu não tenho condições, aquela coisa toda. Eu tenho certeza que com você às vezes acontece também. E aí vem a grande fala. Por que não vem, não chega, não senta, não conversa, não tenta entender, não fica na voz de terceiros, né? Porque às vezes os terceiros acabam prejudicando. Eu lembro de um período aqui, Mari, que eu fiquei taxado na região, que era o seguinte. O Juninho é caro, ele só entrega um videozinho de 3 minutos, né? Aquele que ele posta. Era incrível. E aí eu falei, tá assim, aí começou esse burburinho. Mas
Mas todas as coisas das falas, que, enfim, eu chamo de crença limitante, isso que vão falando de você, cai por terra durante o tempo, né? E é evidente que o público vai ser seu, o público seleto, a linguagem que você tem, as pessoas já sabem se tem capacidade de estar na tua frente para conversar com você e fechar negócio de verdade, ou se ainda não tem, ponto, isso é fato. No teu caso, você também sente isso, Mari, que você já tem um público seleto, um público que já sabe que vai chegar com a Mari. Sim, já de cara já tem um custo de partida, até porque você faz projeto, faz tudo isso. Você já sentiu que tem esse público seleto para você, Mari? Já com o passar dos anos, a gente vai refinando esse filtro, né? Então, também a gente vai se aprimorando, vai conhecendo novos locais, novos profissionais, e o trabalho se aprimora também. Então, a gente consegue, e também ouvindo as necessidades dos noivos, mérito da diferença de preço e valor, né? Mas a gente consegue cada vez mais agregar valor ao trabalho que a gente oferece. E isso os nossos noivos sentem já nas nossas redes sociais. Então, as pessoas que chegam até a gente procuram o valor que a gente oferece, né? E eu prezo muito pelo acolhimento e pela transparência aqui, e isso é desde o primeiro contato. Então, são noivos que não procuram só um cerimonial que tenha um valor que seja barato. Não, eles estão em busca do que o valor, o preço oferece, claro, né? O serviço em si oferece, mas que agregue valor àquela proposta. Bom, tem uma pergunta, tem uma resposta sua que é sempre igual, né, Mari? E aí eu gostaria que você falasse para o pessoal sobre o caro. Lembra como é que é a fala? Você lembra disso ou não? Do caro? Do carro. Do carro? É. Então, é a pergunta que eu mais escuto, né? Quanto custa casar? Custa um carro. Qual deles, daí vocês que vão me dizer? Se vocês vão querer um Fuca todo batido, todo cacareco, se vocês vão querer sei lá, uma Ferrari, um Porsche, sei lá, um Jaguar, né? É que nem, muito, eu faço esse tipo de associação mais para os noivos homens, né? Eles perguntam, com 80 mil eu consigo casar? Depende. Com 80 mil você consegue comprar o carro que você quer? Você tem 80 mil, você consegue comprar... Eu não entendo muito de carro, tá? Mas você tem 80 mil, você consegue comprar uma Ferrari com esses 80 mil? Você consegue comprar uma Mercedes com esses 80 mil? Consigo. Que ano é essa Mercedes? É 2014. Supre a tua necessidade? Um carro que tem 6 anos atrás, né? Ele é um carro ok para ti? Então, vai muito disso, né? É importante a gente trazer isso, porque a visão hoje do casamento acha que mas é só mais um convidado. É só mais um buffet. Não, não é só mais um jantar. Né? Na visão geral, um convidado, além de ser mais um jantar, é mais uma cadeira, mais um suplá, mais um guardanapo, mais 10 doces. Daqui a pouco é mais, sei lá, a questão da bebida, mais um kit de bebida para aquele convidado. Então, não é só mais um jantar, né? Daqui a pouco, aquele um convidado na mesa move todo o layout que a gente fez de mesas da forma que venha a acomodar todos de forma confortável. Né? Mas a pergunta que sempre me fazem é quanto custa casar, e a minha resposta é sempre a mesma: custa um carro. Qual deles vocês que vão escolher? Boa. Até porque uma Lamborghini aí, saiu aí 1.800.000, então parcela em 10 vezes, né? 180 contos, tá fácil, né? Né? Eu não me importo de fazer um casamento de R$1 milhão. Não é bom, não é ruim, né? Eu tenho um que eu postei, recente que foi isso, foi incrível, mas não estamos aqui para ficar elogiando esses casamentos, não. Vamos falar do nosso público aqui. Bom, a Sol, que está aqui, é uma pessoa que é, assim, visionária. Essa pessoa é da nossa região, uma cidade próxima que tem em Tibagi. Ela agora está vindo para a nossa cidade, chamada Telêmaco Borba, e ela montou aqui na cidade. Eu já sei porque ela entrou em contato. E aí eu falo, parceria é isso, é saber se juntar, unir forças, a gente fortalecer a cena. E a Sol tá aqui também, então assim, parabéns, Sol. De cara, ela fala ali, o que você prefere, Mari? Levar a sua estrutura ou locais de parceiros da região onde o evento será feito? E aí, Mari? Eu tenho que estudar. O que acontece? Eu vou até a cidade,
E aí, se for algo, por exemplo, vou para Telêmaco, né? Vou para Telêmaco para ficar uma semana, vou visitar o local, vou ver o que a cidade me oferece, o que as cidades próximas me oferecem, e aí vou conversar com profissionais-chave de cada região. No Paraná eu conheço o pessoal, não sei se Londrina é perto de Telêmaco, mas eu conheço o pessoal da Maria Wedding, e aí possivelmente eu buscaria com eles. Gente, eu preciso de indicação desses serviços, o que vocês têm para me indicar. Né? Tenho profissionais que são daí, eu tenho uma amiga que é cerimonialista em Maringá, então conversaria com ela, né? Nádia, o que tu me indica de local para isso, né? De fornecedor para aquilo. Acho ótimo conseguir suprir as minhas necessidades com o que a região oferece, e se eu sentir confiança e firmeza nesse profissional, né? Do contrário, eu gostaria sempre que possível trazer o que eu estou acostumada no sentido de estrutura. Então, se for viável levar o que eu tenho daqui para a cidade onde vai ser o casamento, ok. Aconteceu comigo, particularmente, eu acho que eu estava em Londrina, rolou uma ligação, a gente se falou e... Isso. Eu ainda disse... Tal coisa, assim, acessado, quem que isso. Ainda te disse, se precisa, amanhã eu tô pegando um avião, tô indo para aí também, não tem problema. É isso aí. Eu acho interessante ela ser também profissional de relações públicas. Sou formada em relações públicas. Mesmo como profissional de cerimonial. Atualmente, qualquer pessoa chama de cerimonialista. Querida, Michele, isso aí que você falou é um fato, inclusive, não só no da Mari, provavelmente... se você atua nesse mercado, nesse nicho, é muito fácil. Ontem mesmo eu li um perfil que era, desculpa a expressão que eu vou usar aqui, mas é a pura realidade do nosso mercado. Um dia antes era faxineira, no outro dia era fotógrafa, sabe? Então, assim, mudou só ali da noite pro dia. Eu falei, pô, nossa, e a frase era, eu amo fotografia, uma coisa assim. Eu falei, nossa, nem sabia, pra mim que, né? Então, assim, no caso da Mari, ela é, sim, nessa área, inclusive, por isso que faz tão bem, mas entre nós aqui, ela acha que ela é a dona do casamento, né? E ela não tá para somar no casamento, ela é a dona, ela manda no negócio. E aí eu te pergunto, a cerimonial manda no negócio, de verdade? Olha, eu não posso falar por todo mundo, né? Eu posso falar pelo meu trabalho. A nossa intenção ali não é mandar em nada, a nossa intenção ali é gerenciar para que as coisas aconteçam de forma harmoniosa e bem feita, né? Então, assim, a gente teve, não vou me lembrar o momento em detalhes, mas eu lembro o momento do Sam Day Edit da Julie e do Tafa, que você parou com a filmagem, sentou ali naquele computador com os fones e trabalhou naquilo ali. E assim, Juninho, no nosso cronograma, tu tem 10 minutos para apresentar o Sam Day Edit. Bah, Mari, eu não vou conseguir. Beleza, vamos realocar as coisas para que tu consiga terminar e fazer o teu trabalho da forma adequada, para que a gente tenha o resultado esperado. Então, eu vou dar uma enrolada em mais alguma coisa para que isso aconteça. Então, assim, a nossa intenção, enquanto profissionais, enquanto cerimonialistas ali, eu e a minha equipe, não é mandar no casamento. A gente vai apresentar para os profissionais que estão ali trabalhando conosco a forma como nós gostaríamos que isso acontecesse. Nem sempre sai 100%, porque atrasam 10 minutos, porque atrasa 15 minutos, enfim, né? Mas a nossa intenção é que as coisas ocorram de forma harmoniosa e a contento para todo mundo. Boa! Uma das coisas, e assim, que deixei muito claro, Mari, e deixo claro sempre agora, principalmente quando se trata do Samiday, antigamente eu cumpria exatamente, mas não era o Samiday que eu queria entregar, sabe? Era aquela coisa de fazer por fazer, colocar a sequência, porque o casamento, a entrada, o rito é o mesmo, né? Então, pá. Eu falei, cara, não pode ser assim mais, chega, eu preciso mudar essa minha que gerou, né? Se tivesse a Júlia aqui, o Tafa aqui, eles iam, as fotos que o Ney tirou, deles abraçando, chorando, falou, cara, não me arrependi, foi a melhor escolha que eu fiz, cara, até hoje eles fizeram uns depoimentos lindos para mim, tenho e tal. E aí, por quê? Porque, às vezes, por cumprir horário, no bom sentido da palavra, quando tá tudo certo, e aí, entre aspas, rola redondinho ali tudo, e você vê que não teve muita informação, tá tudo certo, entrego e tal. Mas eu, às vezes, e a grande maior parte eu falo para a pessoa, olha, se você puder,
vê para mim o melhor horário que seja para você, e eu já te falo o meu, a gente tenta entrar num acordo, porque eu preciso entregar algo que no final isso seja tanto para mim quanto para você, porque eu coloco os nomes, você sabe disso, eu faço questão de colocar o nome das pessoas na ficha toda lá, deixar assim, todo mundo que está assistindo, convidados, padrinhos, pais, e principalmente os noivos, aquele uau, fala, meu, era isso que eu queria. E, então parei de fazer o trivial. Parei de fazer aquela coisinha, tá aqui, cumpri com o meu contrato. Não, eu quero fazer mais que o combinado. E isso é uma coisa que você faz muito bem, isso mais que o combinado. Eu lembro da festa que você deu, assim, ficou até a hora que era necessário estar você lá. Pô, você estava lá e eu falei, cara, que incrível isso, né? Uma coisa que eu prezo muito, voltando naquilo que tu tinha dito de a cerimonialista é dona da festa, né? Dificilmente eu digo para qualquer fornecedor a forma como ele tem que fazer o que a gente pediu, combinou, né? Vamos supor assim, florista. Eu nunca vou dizer para ela a forma como ela tem que colocar as flores no arranjo. Vou dizer para ela o que eu preciso. Funciona para ti que o Same Day Edit seja passado à 00:30, melhor do que à 00:15? Ah, Mari, funciona. Então, para mim tá ótimo. Sabe? Então, assim, eu gosto de deixar os profissionais livres para criar, para executar o trabalho deles sem cobrança. A mesma coisa acontece para DJ, para videomaker, para fotógrafo. Sabe? Eu não vou ficar dizendo para ele, eu quero que a foto seja feita assim. Eu quero que isso seja... Não, eu preciso que a foto seja feita. Boa. Funciona para ti fazer a foto aqui? Funciona. Então, pronto. Se tu vai usar ISO, número F, tripé para iluminar, vai ser para mim indifere. Então, os retornos que a gente recebe dos staffs, do pessoal que está trabalhando nos casamentos, é sempre muito positivo. E eu acho meio bizarro isso, né? Eu acho muito positivo porque a gente deixa de fato as pessoas livres para trabalhar. E aí quando a gente recebe esse tipo de retorno, a gente fica meio chocado, mas tipo, não era assim que tinha que ser. E pelo que a gente percebe, não é assim que funciona. Maria Vani mandou para nós ali, como está sendo para vocês o casamento agendado e essa situação do convite, né? Como é que está sendo para você? Esses casamentos agendados. A gente teve casamentos remarcados do primeiro semestre e se tudo der certo, a gente começa a trabalhar em agosto. Se não der para ser em agosto, a gente vai remarcar de novo e quantas vezes forem necessárias. Porque o que acontece? É o tipo de coisa que a gente não tem como chegar e perguntar assim... vó, como é que foi quando foi com vocês? Não foi. Né, com eles, não foi. Então, de certa forma, e aí sendo muito específica com o meu negócio, tá? Eu já praticava antes e agora, mais do que nunca, eu pratico alienação seletiva. Eu não ligo a televisão, eu não ligo o rádio, eu não leio notícias o tempo inteiro a respeito disso, expostas pra gente, não tem casamento, não tem aglomeração, não tem, beleza, não tem até quando indeterminado. Tá, então vamos jogar isso pro segundo semestre. Se a gente tiver que reagendar os de agosto, os de setembro, os de outubro, a gente vai reagendar sem problema nenhum. É a forma como a gente está lidando. A gente teve muito fornecedor de papelaria, principalmente o pessoal que já tinha convites impressos. Eu tenho 2 caixas de convites aqui comigo, que são de noivos que moram fora do país, e eu tinha ficado de mandar por correio esses convites, foram feitos aqui. Né? E ela está ali comigo e a gráfica já entrou em contato comigo para que a gente possa fazer a impressão do cartão, que a gente chama, né? Que é aquela parte do convite que tem as informações, ou com um custo, ou preço de custo, ou sem custo. Mas os reagendamentos foram feitos e, se forem necessários, serão feitos novamente. Boa. Bom, da minha parte é evidente que não poderia ser diferente, até pelo compromisso que a gente tem de fazer mais que o combinado. Nossa empresa tem, graças a Deus, tem 100% de aprovação em todos esses anos. A gente tem essa alegria de ter pessoas que passaram por nós e que fiz já desde o nascimento do negócio. Eu fiz 15 anos já, tá? E aí, de repente, já estou fazendo casamento. Então, não quero falar minha idade aqui, mas a gente já está no longo, sabe? Então, a gente tem essa alegria de estar com as famílias, de fato. E uma das coisas que comprova o nosso trabalho é o fato de vir pela segunda vez. Quando procura nós pela segunda vez, a gente percebe que a gente fez um bom trabalho.
Então, nesse momento agora de dificuldade, e, enfim, que a maioria das pessoas estão passando, a maioria das pessoas estão olhando isso, e olhando com essa palavrinha de fato que ela falou ali, de crise, né? Eu, particularmente, está sendo uma oportunidade de expandir para outros meios e outras coisas que eu tenho, e assim, não posso reclamar de maneira alguma da maneira que eu estou vivendo agora, porque a gente só é uma tempestade, cada um no seu barco rema do jeito que pode e do jeito que dá. E aí, particularmente, estamos tudo certo, tranquilo, estamos remando muito, feliz da vida. E assim, casamento, remarcamos todos, está tudo certo. Pagamento, Juninho, não dá para pagar. Querido, fica tranquilo, tá tudo certo, tá tudo tranquilo. Lá na frente a gente vê isso. E agora, o que é o melhor de quando a gente cumprir com todas as coisas e falar assim, viu? Como só foi questão de data, não era nada demais, não precisava entrar em pânico nenhuma, noiva, tá tudo certo. Você viu como todo mundo tá com você e as coisas aconteceram, e vai ser lindo, maravilhoso, e não foi. Você vai poder testemunhar isso, falar, puxa, eu escolhi os melhores para estar comigo, e é por isso que aí vem esse aval todo, e sem preocupação nenhuma vai poder falar assim, pô, foi o melhor dia da minha vida. Né, Mário? E posso te dizer isso também como recém-casada. Eu casei em novembro e agora eu posso dizer que eu sei o quanto como a ansiedade é grande, não só como profissional, mas também como ter passado pelo papel de noiva. É tão gratificante a gente ver todo mundo trabalhando para que o teu sonho se realize. E isso é ter um casamento redondinho, assim, não tem preço que pague. Boa! Vamos para as perguntas aqui. Boa, isso aqui é legal. E quando o cliente marca uma data que você já tem outro evento, Mário? Eu pergunto para ele se existe a flexibilidade, porque a gente só atende um casamento por data. E dependendo, assim, a maioria é um casamento por final de semana, mas dependendo das datas, se for assim na mesma cidade ou em locais próximos, a gente consegue atender dois, tipo um casamento sexta e um sábado, ou um sábado e um domingo. Mas é um casamento por data só. Perfeito, perfeito. No meu caso, eu faço o seguinte, eu montei uma estrutura, eu tenho 3 equipes que trabalham, e tem um produto, dentre todos que nós vendemos, que exige a minha presença. Então, se a pessoa, o primeiro que contratou, já contratou esse produto, pode ter certeza que eu vou ter que estar lá e ponto. Os outros 2 que vão contratar, já está bem claro, vai ser a equipe Juninho que vai estar lá, porém o Juninho não vai estar lá. Tá? Porque casamento, como todo mundo sabe, para nós que está no dia a dia, ele tem a meta, que tem menos tempo aqui de casa, tem 3 anos. Então, ele sabe exatamente o que eu preciso, o que eu quero para atuar. E outra, se eu depender, no meu caso, depender de estar em todos, palestra, DVD, CD, e aí casamento, 15 anos, não dá conta, não dou conta, não consigo me separar ainda, não achei um meio de cortar o meio. Então, o que eu fiz? Eu montei um produto que a pessoa acaba comprando esse produto, adquirindo esse produto, e esse produto, quando eu digo produto, é dentro do vídeo, tá? Eu vou para isso lá, porque aí eu tenho que estar lá. E aí sim, então a gente consegue atender 3 datas. Mais que isso não dá, porque infelizmente a gente não tem equipe para isso. Mas é uma maneira que eu achei de poder diferenciar um pouco também, Mari, porque senão ficava muito assim, tudo mesmo valor. Então assim, se tem o Juninho, tem o valor agregado, né? E ponto. Aí depois a gente consegue dar uma calibrada ali e, enfim, atender também, porque as pessoas, mesmo assim, no final das contas, falam, que queira ou não queira, Mari, você com o seu nome, graças a Deus, com esses anos que a gente tem, as pessoas querem estar com a gente. Isso é maravilhoso. Tem tantos casamentos que a gente sente essa pegada. Fala assim, pô, a pessoa olha para você e fala, pô, era isso, eu queria que ele estivesse aqui, eu queria que a Mari estivesse aqui, eu queria que o Ney estivesse aqui, eu queria que o Everton estivesse aqui, eu queria que não sei quem estivesse aqui, e tantos outros. Então, é gostoso a gente sentir isso também. Isso também traz para nós um gás, um ânimo, né? Toda essa pegada para trazer esse resultado. Tem mais pergunta aqui, Mari, para você. E aí, vamos colocar essa aqui, ó. Olá, Mário, você acredita que diante dessa pandemia, enfim, o L irão crescer mais ainda, hein? Beijo, Gilmar, seu lindo! Sim, acredito que sim. Acredito que Destination Wedding, Mini Wedding e, assim, e Elopement, né? Todos os weddings
né? Mas eu acho que Destination, os mini weddings, e aí é uma visão muito minha, tá? Mini wedding é 50 pessoas estourando. Ah, e é até 100. Não, até 100 já é wedding. Já é big wedding, mega wedding, entendeu? Não, não. Até ali 50 pessoas é mini wedding, mais do que isso já é wedding, tá? Então eu acho que vai crescer sim. E eu acho que vai crescer. Isso eu falo do público que eu atendo, tá? Vai crescer do pessoal que vai sair daqui para ir morar fora, para tentar uma condição de vida melhor. E aí, como vai ser, de certa forma, inviável levar todo mundo daqui para fora, eles virão de fora para casar aqui. E aí, isso entra muito no que eu tenho hoje. O que é o que eu tenho hoje? Eu tenho noivos que moram na Nova Zelândia, na Alemanha, na Espanha, nos Estados Unidos. E são só os casais que moram lá e vão vir para cá para casar. Então, eu acho que sim, isso vai ser uma crescente maior do que já é hoje para os próximos anos. Eu acho que a partir de 2022 isso deve ter um boom muito grande. Explodir. Mari, se tivesse que dar uma dica assim fantástica para quem vai fazer eventos, casamento, o que você diria assim para esse povo que casem, é sensacional casar, casem. Me chamem o Juninho, vamos fazer o mundo todo casar, o mundo todo celebrar a casa, que é demais, gente. Boa. Vamos para as perguntas, vamos ver o que tem. Lembrei de perguntar uma coisa para você que é uma pergunta da minha empresa para você aqui, de todo mundo assim. Como é que faz, Mário, para ter essa alegria, dessa pegada? Eu me recordo de chamar você para outros eventos, enfim, e a fala era exatamente essa: Juninho, se for o caso, eu pego o voo amanhã, e se for o caso, eu pego o helicóptero agora, se for o caso, eu pego não sei o quê. Eu falei, caramba, eu gosto disso, acho fantástico, mas isso inspira a gente e traz assim, como é que ter esse gás todo dia para poder atender a galera? Como é que rola isso daí, Mário? Tem esse gasto todo dia, primeiro porque eu amo o que eu faço, em setembro faz 12 anos que eu faço o que eu faço, apesar do meu rostinho de menina, né? Já são 12 anos, e eu amo o que eu faço. Eu crio um vínculo tão grande com os noivos que o casamento deles é o meu casamento. Então eu me realizo. E aí, quando para de chorar, Juninho, é porque perdeu o propósito, sabe? Perdeu o sentido. Então, quando aquilo passar a ser mecânico para mim, não é mais o que eu tenho que fazer. Porque eu não gosto de dizer que eles são meus clientes. A impressão que eu tenho quando eu digo, eles são meus clientes, é que casar virou um produto, sabe? Então, eles são meus noivos, as minhas meninas, os meus meninos, tudo meu, abraço todo mundo. Sabe? Então, assim, eu prezo pelo acolhimento e, de fato, eu me realizo sempre fazendo os casamentos. Certo. E não pode ser diferente, né? O dia que for diferente disso, que isso for automático, perdeu o sentido totalmente para mim. Eu me recordo de a gente estar editando e fazendo as coisas, você trouxe para nós, serviu, trouxe o prato, falou, tá aqui, ó, tá aqui, vocês vão comer aqui e tal. Parecia uma mãezona cuidando da gente. A gente tem um ritual que a gente sempre faz nos casamentos, nas montagens, antes de qualquer um começar a trabalhar, senta todo mundo para tomar café. Eu levo sempre, dou uma olhada na quantidade de pessoas que vai estar ali até as 10h30, 11 horas. E aí levo o sanduíche para todo mundo, passo um cafezinho lá na hora e não importa. Eu acho engraçado que eles falam Dona Mariana. Quem é Dona Mariana? Senta aí para tomar café. Aí sabe, porque é todo mundo igual, assim. Então, senta todo mundo para tomar café sempre. Boa. E a gente tem um ritual também nosso, particular, do nosso time. Todos os eventos que a gente vai fazer, dependendo do que for, sempre a gente dá a mão um pro outro ali, a gente faz uma oração, porque a gente crê num Deus e a gente tem certeza que Ele está com a gente ali. É por isso que a gente tem tido grandes resultados andando com pessoas que a gente respeita, admira e tem resultado como é você. Maria, nossa live está acabando e assim, agora espero que você faça uma e me leve pro teu público aí também. Claro, vamos lá, vamos vir para cá fazer casamento aqui, casar esposo.
todo aqui. Foi incrível, obrigado pelas respostas, obrigado por ser sincera, franca, objetiva e ter certeza que aqui tem um profissional, tem uma equipe toda que te admira, te aplaude, que você faz a diferença, não é mais uma, tendo a Mari ali, você tem a certeza que é assim, algo que vai ser, do começo ao fim, você vai ter a tranquilidade de ter sendo como um maestro regindo uma orquestra. Você está de parabéns, nossa admiração de toda a nossa equipe por você, tá bom, Mari? Obrigado pelo carinho, obrigado pelo convite, as perguntas, as minhas noivas, o pessoal que entrou daqui para assistir também. E estou à disposição, o pessoal que tiver alguma dúvida que eu puder ajudar, é só me chamar que vai ser um prazer conversar com vocês. Boa! Bom, segue a Mari, tá aí para você seguir a Mari, enfim, o Instagram dela e todas as coisas. Desde já, obrigado mesmo, Mari, que Deus abençoe muito, conte com a Amém. gente. Todos nós. Aqui, ó, admiração total, Murilo da equipe, que legal fazer realmente com o coração, mandando um coraçãozinho para você, Deus está no controle, a colheita é certa, Juninho, que legal. Olha, depois a gente vai ler esses comentários todos aí, ó, quando você trabalha com pessoas de qualidade, isso funciona, olha que demais, Mari. Sabe? O Verdade. também, que é um grande cantor. Pô, só gente de nível hard